Sejam todos bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, hoje estou aqui para falar além dos números. E comigo aqui na mesa, Carlos Henrique, que é o nosso diretor aqui de inovação na FUCAP, e eu, Valcemiro Nossa, atual CEO aqui da FUCAP também. E vamos hoje falar um pouquinho de petróleo, né? Desvendando aí o mercado de petróleo no Brasil e principalmente aqui no Espírito Santo. Muitas pessoas nem sabem que a gente tira petróleo aqui no estado, mas não do mar, da terra, né? E para falar um pouco sobre isso, estou aqui com Juan Alves. Juan tem mais de uma década aí de experiência no setor de petróleo e gás. Ele desempenha aí o papel de vice-presidente sênior de operações de produção da Seacrest Petróleo e já atuou também como diretor da Petro Recôncavo, lá na Bahia, né? A Seacrest é aqui no norte do estado, né? Mais precisamente aí em São Mateus. Juan, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui no FUCast e na FUCAP, tá? Esse é um convite aí que nós conseguimos fazer ele acontecer, então eu estou muito feliz de estar aqui, quero contribuir e inspirar e desmistificar o petróleo capixaba, né? Acho que é mais do que isso, falar do petróleo onshore, offshore, que tanta palavras são essas. Acho que desmistificar e trazer o valor do petróleo capixaba. Acho que esse é o meu objetivo hoje aqui. Boa. Perfeito. Juan, bom, eu te conheci muito recentemente, né? Fora daqui, né? A gente estava lá em Nova York, lá num evento, e vi você falando lá. Falei, opa, tem umas coisas importantes aqui para o estado do Espírito Santo, que eu acho que vale a pena realmente bater um papo. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é o Juan, né? Da onde que veio e como é que você chegou nesta empresa agora? Então, senta que lá vem a história. Então, assim, bem, sou Juan Alves, tenho 35 anos de idade e nasci no interior do Rio Grande do Norte, né? Só que há mais de 16 anos eu estou fora do meu estado, né? Mas nasci em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Mãe dona de casa, pai marceneiro, né? Com aquela educação bem exemplar. Sempre estudei em escolas particulares, mas meu pai pagava a primeira mensalidade e o resto do ano era em troca de reparo nas escolas, na carpintaria da coisa, né? Era uma exigência da minha mãe, inclusive. Então, sempre foi uma infância bastante alegre e feliz no interior do Rio Grande do Norte, mas logo em seguida, aos 14 anos, meu pai, por uma beleza de uma sociedade com um primo, ele acabou, né, tendo um grande prejuízo e teve que mudar de vida. Então, eu e ele, nós partimos para Natal. E foi lá onde revolucionou minha vida, né? Saí do menino do interior, vai para a capital, né? Onde jogar futebol na calçada era regra. Fui estudar escola militar na aeronáutica, lá numa cidade bem próxima de Natal, e quando mudou a chavinha da minha vida, né? Então, em Natal, né, trabalhei um pouco com meu pai como marceneiro, foi meu primeiro trabalho, e logo em seguida ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como engenheiro químico. E então, diria que são 15 anos aproximadamente do óleo e gás, desde o primeiro trimestre da faculdade, já entrei no laboratório de pesquisa, onde já pesquisava ali projetos de recuperação avançada. Naquela época, o petróleo vai acabar, 50 anos não tem mais. Então, muitos dos recursos foram para a pesquisa e desenvolvimento. Então, um dos meus maiores inspiração foi não deixar esse negócio acabar. Então, estou muito naquela época, existem muitas linhas de pesquisa de você aumentar a vida útil dos ativos de petróleo, né? E em 2010, final, eu fiz um processo seletivo, logo quando saí da faculdade, para a empresa Petro Recôncavo, né? E na empresa Petro Recôncavo fui a primeira geração de trainee, junto com 2 amigos meus aqui, capixabas, que fomos nós 3. E lá trilhei 12 anos, aproximadamente 11 anos de trainee a diretor, né? Com IPO na B3, follow-on na B3, e 4 transições e aquisições, como aqui na Seacrest, né? A Petrobras iniciou esse processo de desinvestimento em terra, na faixa entre 2017 e 2019. 2019 concluiu primeiro ali com o Riacho da Forquilha, no Rio Grande do Norte, com a Petro Recôncavo. Eu diria que eu mudei minha carreira do cara da operação para um cara de startup de petróleo. De entrar no ativo de petróleo, Petrobras, planejar uma transição entre 6 meses a 1 ano, onde a Petrobras saía do ativo, deixando um legado de décadas para que a gente comece a redesenvolver e revitalizar esses ativos, né? Então, 4 na Bahia, e aí vim para a Seacrest, né? Já estava na Bahia já com 4 transições, estrutura como diretor naquela época. E na Seacrest me convidaram em 2022
para fazer parte dessa jornada no Espírito Santo. E é onde vem uma grande curiosidade. Eu nunca tinha pisado no Espírito Santo, nem mais sabia que tinha petróleo onshore no Espírito Santo, porque muito se fala do offshore do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil, né? Então a gente entendia por isso, mas muito pouco da terra. Porque o Espírito Santo, pela plataforma de produção de petróleo, no Brasil, era uma variável de controle de produção para abastecer as refinarias Petrobras. As refinarias todas lotaram, esgotavam seus estoques, então o Espírito Santo é quem parava a produção. Então sempre foi um pouco esquecido ali, né? E estou aqui, né, morador de São Mateus, há 2 anos, imersos na transição de petróleo, na transição de operação Petrobras, e encantado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma característica incrível, né? Nessa jornada no petróleo e gás, eu fui gerente de operações nos Estados Unidos, pela PetroRecôncavo, na Bahia, no Rio Grande do Norte. Mas o Espírito Santo tem um jeito de ser e fazer capixaba que encanta, de fazer as coisas acontecerem de maneira integrada, né? Então, acho que uma grande virtude do ativo de petróleo do Espírito Santo é que a gente tem do poço ao terminal Norte Capixaba. Então, a gente não tem nada de interface com outras operadoras, outras empresas. Então, tudo que a gente produz vai diretamente para o nosso terminal Norte Capixaba, que vai para o navio e vai para onde a gente quiser. Então, a Seacrest atua em toda essa cadeia? Toda essa cadeia. A gente perfura novos poços, ou seja, novas zonas, a gente produz, a gente otimiza, a gente aprende e a gente acaba transferindo nosso petróleo para o terminal, que é o nosso, tem 500 mil barris de capacidade, e logo em seguida a gente coloca para navio, e navio o mundo que quiser. Tá? Então, assim, essa é uma grande integração, né? Parece um jeito ali capixaba de ser, assim, tudo integrado. Sim. Você falou na sua fala, aí, em algum momento você falou de onshore, outro momento você falou de offshore. Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe o significado exato dessas palavras, né? Você poderia dar uma vamos explicação? traduzir em miúdos. Eu sei que é fácil, mas dá uma falada. É uma boa pergunta, né? Assim, você tem o petróleo em terra ou no mar, vamos falar assim, nas grandes classes, né? Onde as dimensões são brutalmente diferentes, né? São dimensões muito diferentes. Vou dar um exemplo. Um poço no pré-sal, um poço no offshore, no mar, pode produzir mais de 80% do que o Brasil todo em terra. Então, também o nível de investimento. Então, quando a gente fala onshore, é tudo que é produzido em terra. Poço, cabeça, ele está ali em terra. Então, a gente produz isso aqui no Brasil, majoritariamente no Nordeste, tá? E no Espírito Santo. Bem majoritário no Nordeste. O Nordeste é muito mais desenvolvido a nível de mercado, de marketplace, do mercado em si, do óleo e gás onshore. E mar é o que a gente, né, já entende, né? Ouve muito falar do pré-sal, agora a margem equatorial no futuro. O offshore é isso, né? Tudo que tem lâminas de água, investimentos bilionários em dólar para fazer um poço às vezes. Então, tem grandes dimensões, né? Complexidades operacionais e dimensão a nível de produção, a nível de investimento. Mas onshore terra, offshore mar. Perfeito. E a Seacrest, hoje ela atua no Norte Capixaba, aqui, somente. Mas é uma empresa que vem de fora, né? Quanto tempo que ela já está aqui no estado do Espírito Santo e o que já conseguiu ter aqui de produção atual? A produção atual, por exemplo. Muito bom. Bem, a Seacrest, né, o grupo Seacrest, está há mais de 15 anos trabalhando em M&A em óleo e gás, né? São especialistas noruegueses que buscam oportunidade para os seus investidores, né? Normalmente, eles adquirem um ativo, desenvolvem e gera valor para comunidades, funcionários e todos os acionistas, né? Eu diria assim, é um grupo de gerar valor com M&A na área de óleo e gás, né? Já tem experiência na Noruega, na África e agora no Brasil. Desde 2019, propriamente dito, no Brasil. Brasil só no Espírito Santo. Tá? Então, eu vou dar o meu exemplo. Quando cheguei na companhia, há 2 anos atrás, 2 anos atrás, a Seacrest tinha 40 funcionários. E 12 empresas capixabas cadastradas no seu portfólio de serviço. Então, hoje nós temos cerca de 320 funcionários direto, Seacrest, mas diariamente, em atividade diária, mais 1.600 empresas parceiras. Então, um total de 1.700 entre funcionários, Seacrest e empresas parceiras. E mais de 450 empresas capixabas no dia a dia operacional em materiais, não em serviços. Serviços estão aqui desses 1.600. Então, o impacto regional
que o onshore causa, que um processo de investimento desse, em 4 anos, 2 bi de reais é o plano de desenvolvimento da Sequest, nosso plano de perfurar novos poços, Norte Capixaba. Eu falo majoritariamente São Mateus, Jaguaré e Linhares. É uma região que precisa desse tipo de iniciativa. E hoje a produção está aí no nosso alvo, né? Em 2027 e 2028 a gente atinge 30 mil barris de óleo, coisa que em 2003 já foi no ativo, já existiu essa produção. Então, a gente já assumimos do primeiro ativo com cerca de 700 barris de óleo. A gente já bateu 9 mil barris de óleo em novembro do ano passado e a gente está agora preparando com a nova campanha de perfuração, que é basicamente aumentar o número de poços novos para revitalizar aquele reservatório, aquela região, que é onde envolve os 2 bi de reais nos próximos 4 anos, propriamente dito. Feito por capixaba, feito por quem mora em São Mateus. Então, eu moro em São Mateus, todo o corpo de gerência operacional está em São Mateus. Então, você vê macacão azul pela cidade inteira, já é a gente ali, gerando um pouco de assim, movimento local. Fico muito feliz quando vejo o hotel lotado de gente. Então, hoje, São Mateus, cuidado, vocês forem lá, antecipem as passagens, os hotéis, porque senão vai ter problema de achar um lugar para ficar. Não tem mais leito. Tá difícil. E é engraçado, porque as notícias que mais se veicularam nos últimos anos são relacionadas ao pré-sal e o offshore, né? Eu diria que é invisível o onshore. Eu falo isso, é invisível. Mas me orgulha muito, né? Como eu falei, passamos os últimos 5 anos trabalhando em startups, né? Então, a frase emblemática para mim foi quando um operador de uma estação me parou, que era terceirizado. Detalhe, as pessoas que operavam sempre foram terceirizadas nos últimos 5 anos. Então, a Sequest é composta por mais de 95% de gente que já estavam lá. Você traz o quê? Você traz a cultura, traz liderança, traz aquela coisa do sentimento de dono. Quando você dá o crachá Sequest, não um terceiro que muda todo ano de crachá, sem demérito nenhum, mas é uma estratégia, né? A nossa estratégia é diferente. Como é que nós vamos abrir uma empresa de petróleo e terceirizar o produto, ou quem toma a decisão? É como abrir um restaurante, terceirizar a cozinha e o chefe eu não conheço. Né? Não, a gente tem toda a operação hoje Sequest, a gente conhece todo mundo que abre e fecha as válvulas, que estão ali por algo maior. Né? Muito se fala, claro, pela produção. Né? O offshore tem dimensões milionárias, de milhares de barris, falando, né? De produção. E o Brasil em terra passa hoje dos 120 mil barris de óleo, acredito eu, né? Das produtoras independentes, né? como a Sequest, das Junior Oils, né? Que é o termo que se fala. Mas o impacto é muito simples. Quantos fornecedores capixaba devem ter numa plataforma? Fornecedores, CNPJ capixaba, né? Onde o imposto, onde tudo retorna. Né? Como eu falei, a Sequest, que é uma empresa que a gente começa a desenvolver, tem 2 anos agora, começa a investir pesado, tem mais de 400 empresas de materiais dentro do nosso dia a dia. E é real isso, você consegue ver isso no dia a dia. Então, acho que é invisível pela magnitude da operação a nível de barris, mas quem pisa em São Mateus há 3 anos para cá vai ver a diferença. Assim, a gente tem falado muito ultimamente de desenvolvimentos regionais, né? Então, muitos movimentos aqui no estado mesmo, né, tentando mostrar o Espírito Santo como um todo lá fora, mostrando que as coisas não acontecem só Rio, São Paulo, né? Mas quando eu pego aqui, por exemplo, o Espírito Santo, também eu tenho um regionalismo interno, né? Então, por exemplo, eu tenho o norte do estado. Ele está se autoalimentando ali, exatamente com um desenvolvimento próprio, né? Você falou aí desse número de pessoas todas, de empresas que estão exatamente vinculados lá a essa operação. Esse pessoal todo, eu imagino que a maior parte seja da região lá, né? E isso automaticamente não é simplesmente um emprego na empresa ou nos terceirizados que ali estão. É a própria cidade, por receber mais dinheiro, por receber mais movimentações, acaba tendo novos hotéis, novos restaurantes, novos tudo, né? Então, assim, eu acho que esse é muito claro aí, pelo menos para mim, um exemplo de um desenvolvimento realmente regional que faz com que essa pujança toda faça com que uma cidade cresça, né? E, é claro, uma preocupação com isso que a gente tem que ter também com como é que o poder público vem lidando com possíveis crescimentos, né? Com políticas públicas e tal. Sim, absoluto. A gente tem muitos exemplos aí, pega Macaé, outros mais aí, que teve um boom de petróleo, de repente a cidade explodiu, mas não foi criada a infraestrutura que suportasse um futuro, né, lá na frente. Então, assim,
Eu acho que é um exemplo claro aí, como você falou, invisível, mas que muita coisa está acontecendo aí. Isso. Acontece, impacto direto, como você falou bem. Um exemplo, para mim, clássico é o refeitório de uma estação nossa. A gente poderia colocar o nosso refeitório. A gente fez uma licitação na comunidade, na região, e aquela pequena produtora de quentinha hoje é que tem um restaurante dentro da nossa instalação. É esse tipo de iniciativa que você vê gera impacto imediato, né? Infelizmente, o Brasil todo é assim. Valcemiro, eu já passei na Bahia, onde você vê cidades que tiveram extremo nível de investimento e você não vê riqueza lá, né? Mas o Espírito Santo, como eu falo, eu não sou daqui, então eu tenho uma, como eu posso falar, a licença poética de esquecer o que tem por trás da história, né? E falar o que eu sinto que do Espírito Santo dá para fazer diferente. Primeiro, como um jeito de ser e fazer capixaba, dessa integração, dessa vontade genuína de fazer o Estado crescer. Desde que eu cheguei aqui, ao sair de São Mateus, depois de um ano de transição, de focado absoluto, eu vim para Vitória, conheci um grande amigo, eu senti isso, desde o Espírito Santo em Ação, estudei a história do Espírito Santo em Ação, o movimento que foi para trazer o Estado como pauta, como referência, como um movimento de revelar, porque isso já existia, né? O que está sendo feito, do meu ponto de vista, é revelar para o Brasil e para o mundo o grande potencial que existe na terra do Espírito Santo. E pela essa facilidade de fazer as coisas integradas, né? De vir aqui e trazer meu time para fazer inovação dentro da FUCAP, né? De gerar aqui uma integração com um banco local de investimento para melhorar o nosso retorno, os nossos investimentos. Então, essa linguagem genuína em prol do Estado, eu acho que isso pauta e é uníssono onde a gente chega, tá? Então, acho que esse ambiente criado no Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, podemos fazer uma São Mateus, uma Linhares ainda melhor, né? Linhares é uma cidade que você passa lá, você fica bastante feliz. São Mateus ainda melhor, com esse movimento do petróleo, né? E a gente tem muito apoio, tá? As empresas onshore, aqui no Espírito Santo, é muito unida, né? A gente tem 4 ou 5 empresas que temos hoje um acordo de cooperação. Uhum. Nós compartilhamos materiais, compartilhamos conhecimento. É um crescimento conjunto. Né? Conjunto, exatamente, né? Então, a gente tem um Integris, né? Integris ES, que é um movimento que a gente se juntou no último Mac Show, que a gente assinou um tratado ali. Que legal. Foi um movimento interessante com a INP, né? Que do Márcio Félix, com a Sequest, com o Ubuntu, que é do Caetano, né? Um revolucionário nessa área, tem produção aqui, tem produção no Rio Grande do Norte, tem Metame também, e nós 4, e a Capixaba Energia, nós 5 juntamos e assinamos um tratado de cooperação operacional, onde problemas comuns a gente discute, materiais a gente compartilha, claro, com o devido cuidado fiscal, mas cresce todos nós, né? Então, esse é um movimento que a gente fez e pretendemos aumentar esse tipo de interação. Porque, na verdade, há espaço de crescimento. Se tem espaço de crescimento, dá para dividir para todo mundo. Há espaço, a gente não tem competição, na verdade, é uma integração, né? Acho que esse é o movimento que inspira aqui. E como é que as grandes empresas veem vocês, as grandes petroleiras? As gerações das grandes petroleiras têm mudado bastante, né? A nossa mãe, assim, no Brasil, a Petrobras, tem mudado muito, né? Ainda ficou com alguns ativos onshore, né, em terra. Você viu uma aproximação genuína da própria Petrobras com as operadoras independentes, né? Já no diálogo de crescimento, de trocar experiências, né? Mas, de novo, no onshore é uma realidade bem diferente do offshore, né? Apesar de que nós somos medidos pela Agência Reguladora de Petróleo bem próximo do igual, assim, né? As exigências são aproximadamente iguais, né? Por questão de segurança operacional não tem tanta diferença, mas sim a magnitude do impacto. Mas a gente tem pouca interferência dos grandes majors aí offshore, com certeza. Legal. Bom, você já frisou aí na sua fala sobre o impacto social, né, que a empresa gera, né? É visível aí, principalmente geração de novos empregos. Mas, assim, se eu pego lá o ESG de forma geral, né, o S ali, quer dizer, não é só gerar um emprego, eu tenho que também, de alguma forma, criar mecanismo, né, da própria comunidade, da próprio poder público e tal. Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido? Muito bom. Eu até falo, né, o onshore, a atividade em terra, né, o ESG da vida, o impacto social é claro, né, como eu falei, né? E a gente tem uma aproximação muito grande com as comunidades, né? Hoje nós fizemos, ano passado,
e finalizando agora o diagnóstico da necessidade social na nossa redondeza. A gente tem algumas dezenas de comunidades, muitas. Então, como dosar a expectativa, qual é a necessidade de cada uma delas, né? Então, ano passado a gente cumpriu um ano de estudo, de diagnóstico da necessidade social. Agora a gente finaliza um projeto maior que vai fazer exatamente essa troca de necessidade e o que a gente pode oferecer como empresa. Mas, para você ter noção, a gente tem canal direto, a gente tem telefone que eles falam para a gente, são grandes parceiros nossos de comunidade. Claro, né? A gente inicia agora um movimento de aproximação com as universidades da região de São Mateus, tá? Local, né? Para promover essa troca entre a academia e a indústria, lá onde o polo acontece. E lembrar que nós somos uma empresa de 3 anos. Acabou de fazer uma startup. Estamos agora no primeiro ano de operação do segundo ativo. Então, hoje, com o diagnóstico feito, a gente começa a migrar para uma execução de relação com as comunidades mais próxima do que antes, tá? A parte do governance, do E, vamos falar assim, do environmental, né, do meio ambiente, é notável onde o petróleo está, o grande movimento que existe, né? Então, assim, nós temos um grande cuidado, uma boa parceria com o IEMA, que é o órgão ambiental local, né, com nosso trabalho das novas perfurações, com as condicionantes, todo esse trabalho de equilibrar, tudo é uma questão de equilíbrio, do meu ponto de vista, né? Uhum. Há quem diga que a pior movimento ambiental é uma falta de emprego, uma miséria na região, né? Eu não sou tão fã dessa comparação. Mas o que a gente tem de cuidar, no meu ponto de vista, é que essa relação de produção de petróleo seja equilibrada com as iniciativas socioeconômica e de meio ambiente, tá? Então, a gente tem que equilibrar da melhor forma, né? Parcerias com os órgãos ambientais, as parcerias com as maiores empresas nossas de cuidado e zelo ambiental, né? Nós temos grandes empresas que estão ao nosso lado, que são listadas em Bolsa de Valores, que trabalham junto com a gente, para que a gente mantenha esse equilíbrio, né? Tudo questão de equilíbrio para mim. Então, esse é um movimento que a gente tenta equilibrar, tá? E até sair do campo do petróleo ou das atividades afins, vocês também têm algumas iniciativas comunitárias, né? Eu cheguei a ver alguma coisa por alto na internet. Sim, a gente tem movimentos com escolas na região de Linhares e Jaguaré. Isso vem melhorando e fazendo essa aproximação, né? Na rede de ensino pública, fazendo programas, etc. Mas, como eu falei anteriormente, a gente quer ir além. A gente fez um diagnóstico de quase um ano para entender como mais de 50 comunidades. O que é que cada uma precisa. Nós não podemos lembrar, a gente tem que lembrar que uma empresa privada como a nossa, a gente não pode substituir o poder público. Sim. Mas nós podemos ser ferramenta, caminho, para juntos a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Nós não podemos assumir papel público, nós não conseguimos ser, né, o movimento que a Petrobras referenciava para nossas comunidades, mas que sim, pela estrutura que a gente tem hoje, a gente já começa a andar para esse tipo de integração e soluções conjuntas, tá? Nessa pauta comunitária. E aproveitando até o que você falou agora no final, e o poder público tem sido um facilitador, dado que vocês trazem uma receita para o Estado? Meu amigo, eu não estou aqui para falar do passado, tenho uma licença poética, eu sou de fora, mas já trabalhei em alguns estados brasileiros e não dá para comparar o relacionamento que se tem no Espírito Santo. É, de longe, a minha melhor experiência no quesito, como eu falei, vontade genuína de desenvolver. Não é só a Sequest que cresce, né? Então, um exemplo muito simples. Uma licença ambiental para um poço novo, em outros estados que eu trabalhei, demora 9 meses a 1 ano. Aqui, a primeira demorou quase isso. Até aprendermos a abrir portas, né? Uma grande aproximação foi permitida junto com o órgão ambiental para que desenhasse algo mais pujante como o Estado. Hoje, ter licenciamento ambiental em onshore saiu de 4 meses. Coisa que pode ser referência no Brasil. Então, essa relação, para mim, é direta. No mesmo dia, eu estava no secretário de Desenvolvimento, no secretário do Meio Ambiente e no presidente do IEMA, discutindo pautas desse tipo. Em um dia só, sem agenda pré-marcada, mas em busca de ajuda. Isso é raro acontecer no Brasil. Sim. Esse diálogo franco com o poder público, genuíno, tá? A gente não pede favor. Sim. Isso é muito fácil. A gente pega os 2 bi de reais e vai investir em outro lugar.
É muito simples, né? A outra aquisição mundo afora, mas assim, é claro que há interesse genuíno e essa relação é muito franca, tá? Então, para mim, é super positiva a relação que nós temos aqui. Eu queria voltar no tema ambiental aí, num sentido assim. A gente sabe que você pegar essa indústria, ou qualquer outra indústria lá, 50 anos atrás e hoje, tem muita tecnologia que foi sendo embarcada exatamente para você, às vezes, minimizar possíveis impactos e tal. E aí, quer dizer, quando você fala aí do onshore, né, na terra, você vai perfurar um buraco, um poço, para dali extrair um petróleo. Eu nunca fui muito perto, não conheço a operação de fato, mas assim, eu não sei o quão isso traz uma devastação ou não. Mas assim, ao longo do tempo, esse procedimento, né, esse processo, ele tem melhorado em termos de tecnologia para ter mitigação, e como é que está isso olhando para frente? Perfeito. E principalmente aí que vem de uma empresa que não nasceu aqui, é uma empresa que vem lá da Europa e certamente lá já tem outros olhares e tal, às vezes até mais avançados que o nosso. Perfeito. Ao se tratar de desenvolvimento em campos de petróleo, há casos e casos. Vou puxar para o caso nosso da Sequest, né? Ao perfurar um poço novo, se usava muito antigamente, pela questão da tecnologia e do conhecimento, o fluido em si, base óleo. Você já começava furando um poço, trazendo resíduo oleoso, né? Hoje, toda a perfuração é resíduo base água. Então, você traz areia, basicamente, misturada com alguns estabilizantes e água, né? Isso é bem menos danoso ao processo. E vendo a vida do ativo, poço. Vamos pegar um poço como exemplo. Você faz um projeto, você perfura. Hoje, os equipamentos de perfuração, eles são bem menores do que antigamente. Então, você não precisa ter áreas gigantescas. E filosofia nossa, até por facilidade no licenciamento, a gente não entra em áreas de proteção ambiental, não entra em áreas extremamente assim, sagradas para esse ambiente. São áreas que já foram utilizadas no passado e dessa área você sai fazendo 1, 2, 3 poços sem ter que expandir em áreas propriamente dito, né? E no final da vida desses poços, nós temos obrigação, Valcemiro, de repor, de fechar, de replantar e de fazer daquilo como parte natural do processo. Então, existe isso, existe até garantia, que você depois bota garantia na Agência Nacional para que você garanta o capital necessário no fim da vida do ativo para que você deixe daquilo mais próximo do original, né? E, de novo, a tecnologia está aí. O combustível da transição energética, né? O gás natural. A gente usa muito os nossos processos à base de gás, né? Então, isso é uma das outras filosofias nossas, né? A gente tem usado o gás cada vez que a gente pode, em vez do diesel, em vez da gasolina, em vez dos outros combustíveis. Não, perfeito. Você falou aí que quando o poço ele se esgota, você vai lá e faz a reconstituição. Exatamente. Tem um tempo médio de vida útil de um poço para começar a extrair até ele fechar? Boa pergunta. Eu diria que, na média, não tem uma regra, tá? Mas pode passar cerca de 50 anos, tranquilamente. E tem também algumas iniciativas para revitalizar eles, né? Exato. É um bom ponto, né? Até onde há lucratividade com a tecnologia nos ajudando, a lucratividade é o limite de vida desses poços, né? Quase poucas das vezes vai ser integridade ou temas operacionais. A lucratividade é o maior quesito chave para você transformar aquele cara no econômico e você abandona e deixa o poço como era antes, tá? Mas eu diria que a depender da tecnologia de revitalização daquele reservatório, a lucratividade, o custo dessa implantação é o X da questão. Hoje, no Espírito Santo, o maior vetor de revitalização nosso é a injeção de vapor. É aquecimento do reservatório. O nosso óleo é quase uma manteiga. Você imagina uma caixa de areia cheia de manteiga, se você só furar ali, não vai sair nada. Mas você fura aqui do lado, fura outro do lado, você injeta vapor aqui, você aquece. Esse aquecimento da rocha, do reservatório, faz com que a manteiga, o óleo capixaba, ele comece a derreter e vira um óleo que a gente chama de capixaba marine fuel, né? Que é uma mistura do nosso petróleo. A gente vende uma formulação feita para ser combustível de navios, né? E para extrair de lá é uma sucção que faz? Uma bomba. Uma bomba. Bomba. Tem bomba de fundo, né? Que aqueles cavalinhos ali é um mecanismo de bombeio. A gente chama de artificial lift, né? Artificial de bombeio, de elevação. E esse mecanismo é um dos mais antigos e o mais energeticamente eficiente, tá? Então, você vê ali onde está andando, ali São Mateus, Linhares, região, você vai ter os cavalinhos ali bombeando petróleo, capixaba, direto para o terminal. Então, é isso que a gente tem.
E quando você fala que a lucratividade é diferente ao longo do tempo, é porque vai ficando mais difícil chegar nesse petróleo ou mais difícil de extrair o que está lá embaixo, é isso? Exato. Você pode ter uma menor produção com o tempo. Todo poço de petróleo que você vai abrir, ele vai começar a fazer isso onshore, em campos maduros. Primeiro dia é maravilhoso, ele começa a declinar. Então você tem que fazer estimulações para que ele vá tendo estímulo de produção. Mas chega um momento que esse estímulo passa a ser muito caro. Ou até mesmo a quantidade de água que começa junto com óleo, porque enganam-se aquele que acredita que é óleo puro num poço. A média de produção nossa no Espírito Santo chega a ser, nas ciclas de produção por poço, vai ter campos que é 10 barris de óleo, 100 de água, 200 de água. Vai ter campos que só tem 200 de óleo, 100 de óleo. Então, assim, vai muito do reservatório. Então, a lucratividade é do custo operacional. Seja para uma estimulação de um CAPEX, para você vir revitalizar, seja no dia a dia operacional de transporte de água, tratamento químico, energia elétrica, tudo isso combinado. Quando tem muita água, essa água também é sugada e vai para fora ou não? Boa. A água, o óleo e o gás vai produzir juntos no poço, né, trifásico. Chega na estação, separa o gás, ele vai para as caldeiras, o óleo para o tanque, a nossa receita, e a água vai para um sistema de tratamento e ela é reinjetada no reservatório, no mesmo reservatório. Entendi. A maioria das vezes, né? Você acaba circulando essa água e ela, por algumas vezes, ela passa a ser uma varredura de ajuda num dos processos de revitalização. A gente chama de recuperação secundária, já é a água varrendo ali no reservatório. O que aula, hein? Que aula sobre petróleo. Eu os convido para visitar. Fica aí, eu vou levar uma turma da FUCAP, levo vocês. A gente pode levar uma turma de aluno lá? Pode, para ver o maior empreendimento em terra de petróleos pesados. Está no Fazenda Alegre, uma instalação que a gente tem no Brasil, eu diria, de capacidade de engenharia. É aqui, o Terminal Norte Capixaba. É uma obra incrível de a gente ver. Legal. Entendi. Um outro ponto que eu queria tocar é o seguinte: a gente vem falando muito de mudança de matriz energética aí no mundo, né, para energias renováveis e tal. E é claro, a ideia é que um dia a gente não precise usar mais petróleo, não precise usar mais energia, né, que seja extraída e tal. Mas é claro que isso é um período aí, né? Como é que vocês lá olham para isso em termos de futuro, em termos de mudança de matriz energética? Pensa-se nisso ou isso é um problema futuro? Não, claro, o mundo lhe dita a regra, né? Ele dita o caminho que as empresas, a humanidade está indo, né? A empresa que não aliar o seu leme com a humanidade, ela vai ficar para trás. Então, como eu falei antes, né, a gente aposta muito no grande combustível de transição, que é o gás. Ainda não é a nossa matriz de receita, mas nós temos grandes reservatórios de gás. A gente tem reservatórios de estocagem que a gente estuda para fazer de gás. Então, hoje, o nosso objetivo nesse movimento como eu falei, né, nós temos um ativo relativamente novo, 3 anos de operação, estabilizar nossa curva de produção 2020, 2027, 2028 em 30 mil barris de óleo. Olhar para um combustível energético, ou de transição energética do gás, muito mais estratégico agora, daqui para frente, e ficar atento às mudanças do que pode acontecer. O que a gente vê, pela característica única do petróleo capixaba, de ser um combustível marítimo, a gente tem um posicionamento favorável dentro do mercado de óleo e gás, né? Dentro dessa transição energética, a gente entende que a gente vai ter uma grande vida aí, uma boa jornada ainda útil desse petróleo nosso, tá? Legal. Boa. Perfeito. Bom, vocês 3 anos de operação aqui no estado, né? E já mostrou para a gente aí vários números, né? De parte social, né? E principalmente aí de empregabilidade, de crescimento do entorno, vamos dizer assim, né? E olhando para frente, né? Você falou que vocês estão uma startup que está começando a maturar agora, né? Olhando para frente, né? O que pode vir aí ainda de aprendizado desse período passado, né? Que possa alavancar ainda mais? Quais são os números futuros aí? Você tem alguma pista nesse sentido? Nós, como somos listados em Bolsa de Valores de Oslo, na Noruega, alguns disclaimers, algumas declarações eu tenho que cuidar, né? Claro, perfeito. Mas salvo cuidado, tudo que é público, né? Nosso plano de desenvolvimento é sim chegar aos 30 mil. E não adianta, a gente não precisa olhar para fora em outros estados, Valsemiro, se a gente tem uma atividade robusta a ser feita no Espírito Santo. Então, muitos se falam no mercado em terra de fusões, aquisições.
A Sequoia está focada absolutamente no desenvolvimento que ela tem em terra, que vai levar a gente no patamar de hoje vezes 3, né, do nível de produção. Então, hoje, o olhar nosso é puramente desenvolver o Norte Capixaba. Tá? A longo prazo, eu diria que o ambiente favorável político que tem no Estado, com o ambiente de diálogo com a indústria que nós temos no Estado, o que eu mais vejo acontecendo na indústria como um todo é maximizando o nível de integração entre nossas indústrias, né? Se você olhar para o lado, você tem grandes empresas, desde Vale, ArcelorMittal, Suzano Celulose, você tem Sequoia, você tem ES Gás, você tem todo um portfólio de grandes empresas que eu acho que o futuro é ser contaminada com esse jeito de ser capixaba, e quem sabe a gente tem uma refinaria, não falo como Sequoia mais, né? Quem sabe a gente pode ter uma refinaria no estado do Espírito Santo, quem sabe a gente pode ter um polo sal petroquímico no estado do Espírito Santo. Nós temos toda a capacidade, eu já falo quase como capixaba, viu, Valsamir? Nós temos toda a gente tem toda a capacidade de integrar, né, gerar valor máximo em cada metro quadrado do estado do Espírito Santo. É isso que eu consigo ver. A matriz energética no estado, né, o movimento de ESG, dessa atual leva, né, da busca do tratamento da água, de trazer essa preocupação com o ambiental, com o social como pauta, acho que a integração das indústrias ela vai ser algo que vai vir como orgânico no Estado. Então, eu posso sonhar daqui para frente. Tá certo, pô, é um bom sonho, né? Tem um ponto que eu passei aqui que eu queria te perguntar e eu acabei deixando passar, que foi o seguinte: vocês, quer dizer, você hoje é vice-presidente lá, né? Parece que você até mudou o nome agora do cargo, né, hoje sou exatamente um COO, né? Chief Operating Officer da companhia. Ok. Eu acredito que tenha lá a equipe que lidera, né, em termos de diretorias, presidência e tal, deve ser uma equipe enxuta, né? Porque apesar de ser uma empresa em expansão grande, mas é uma operação muito focada, né? Mas vocês têm o quê? Um grupo de líderes, de coordenadores? Como é que é essa gestão pessoas lá dentro da empresa? Como é que isso chega lá na pessoa que está lá na ponta, lá mexendo mesmo na operação? Como é que é essa liderança lá dentro? Como é que é lidar com pessoas? Perfeito. Você imagina que lidar com pessoas que estão trabalhando há mais de 15 anos em empresas terceirizadas. A maioria delas, como eu falei, são pessoas que trocavam de contrato todos os anos e raramente têm as férias, porque trocam de contrato com o outro. Recebem, às vezes, o salário base da categoria, porque para ganhar um contrato tinha que ter isso aqui, né? Então, de repente, está todo mundo para dentro de casa. Então, é necessário ter uma liderança muito presente e próxima a essas pessoas. Então, eu moro em São Mateus, como vamos dizer, vice-presidente de operações, hoje COO, e todo o corpo de gerência operacional, digo gerência, pessoas que têm mais de 10, 15, 20 anos de experiência, né? São 7 gerentes que têm em São Mateus, que traz da indústria uma bagagem. Tá? A maioria dessas pessoas vieram da indústria que não estavam em São Mateus, são pessoas que vieram da Bahia, pessoas que vieram do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. Tá? E cada um deles tem uma outra linha de liderança de coordenadores, outra linha de liderança de supervisores e uma linha de liderança de frente de trabalho, que aí somam nossos 300 funcionários aqui, aproximadamente. Tá? E eles gerem grandes contratos de trabalho. Então, a gente tem reunião diária, eu tenho reunião diária com meus líderes de 15 minutos, a gente chama check-in diário, o que é relevante para a gente compartilhar, não é para falar que eu sou bom, né, que foi bom para caramba ontem, mas sim qual é o deal do dia, a reunião semanal e a reunião mensal, novamente mensal para falar sobre segurança operacional. É uma das pautas que nós temos verbalizado. Um dos temas mais revolucionários que precisamos ter na indústria do petróleo e gás é ter segurança operacional como pauta número 1. Então, esse é um pouco disso aí. Legal. Diária, semanal, mensal, trimestral. Mas a gente tem um bom nível de comunicação. Alinhamentos e agilidade, né? E todo mundo mora na mesma cidade. Né? Há um nível de integração muito grande. Né? No final do ano, a gente faz nossa confraternização com 100% das pessoas em campo. Né? Então, assim, a indústria do petróleo tem um desafio, ela não para 24 horas, vai ter sempre alguém na escala de turno, infelizmente. Mas por estar em São Mateus, cidade pequena, acaba sendo quase uma família ali, todo mundo muito próximo. Tá? Mas é sempre um desafio. Tem gente... O escritório, vamos dizer assim, de comando é dentro da cidade mesmo, São Mateus? Ou é... Isso. Você vai ter, assim que chega em São Mateus, tem a base de São Mateus, que era a antiga base 61 Petrobras. A gente na compra do ativo, a gente pegou tem parte dela, né? Então lá é o nosso
centro, diria assim, de operações como um todo. E temos Fazenda Alegre, São Mateus 8, SM8 e Fazenda São Rafael. Então, essas 4 bases somadas é onde tem toda a gestão nossa diariamente em campo. Perfeito, eu acho que a gente está chegando no final aqui do nosso tempo, né? Eu queria só te pedir, se possível, você dê uma palavra final aí, um recado final para quem quer também empreender num caminho desse, de desenvolver uma região, enfim, dentro dessa linha aí, o que você acha que é importante aí? Muito bom. Eu pauto minha vida pela vontade de servir, né? A crise de toda a humanidade é qual é o meu propósito, né? Muita gente pergunta isso, muita gente chega para falar. E o que eu posso falar para quem está escutando é que acreditem no que vocês desejam e cuidado com o que você acredita, porque você vai conseguir. Então, é muito difícil ter a disciplina, abdicar daquelas coisas boas da vida, né? Eu lembro muito bem da minha faculdade que eu não fui nenhuma calorada, porque eu tinha uma missão ali de sair dali o mais rápido possível para tão logo entrar no mercado de trabalho. Então, o que eu posso falar para quem está assistindo é aproveite esse ambiente capixaba que a FUCAP traz no seu DNA. Né? Esse espaço que aqui eu estou é fantástico. Eu até parabenizo vocês pela iniciativa. É bem inspirador, dá vontade de nem estar em casa, vir para cá e ficar aqui trabalhando, estudando. Então, para quem está escutando, aproveitem o estado, aproveitem o ambiente que aqui tem. É único, não falo porque eu estou aqui no Espírito Santo. E acreditem, né? Acreditem que o medo ele não existe. Se você pegar o medo de empreender, tirar o empreender, o medo sozinho, ele não existe. Né? Ele sempre precisa de alguma coisa. Né? Eu sempre falo, estou com medo. Medo não existe. O medo sozinho ele é nada. Medo de morrer, medo de falhar. Tira o falhar, medo. Defina medo. Medo de... Não, medo, volta. Então, não tenham medo. Insistam que vocês vão conseguir. Acho que mais ou menos isso. Maravilha. Perfeito. Queria aqui agradecer sua presença. Prazer é meu. Acho que foi um bate-papo. Aprendi muito sobre petróleo hoje. Uma palhinha. Desculpa. Lado operacional bem interessante e novo. Para mim, pelo menos. Eu digo, é invisível. Convido vocês a gente fazer aí talvez uma parceria para visitar uma vez no ano. Vamos fazer isso. Vamos. De todos os níveis. Você tem lá gerentes executivos na área de administração, na área de petróleo, legal, gerentes executivos. A gente tem grandes gerentes na área operacional que formam área de administração. Então, não tem regra no petróleo. O petróleo é a mente aberta, assim, que você vai... Legal. Tá certo. Então, agradeço aí, Juan Alves, né? Agradeço o Carlos aqui pela parceria aqui na mesa. Mas tem um recado aí para você que está ouvindo, né? Que ouviu esse podcast. A cada quarta-feira nós colocamos um episódio novo no ar. Sempre tem um tema novo. E você que assistiu esse aqui, curta, compartilhe, fale com seu amigo, né, que também quer ir para a área de petróleo. Tem boas dicas aqui, né? Mas compartilhe. Todos esses episódios eles estão disponíveis aí nas nossas plataformas de áudio e vídeo, né, Spotify, YouTube e outras redes sociais. Então, fale lá para o seu amigo, comente, nos dê dica de novos temas, enfim. Faça esse diálogo conosco aí. E até uma próxima quarta-feira.